E aí galera da Alpha Crucis, beleza? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo da nossa série de mecânica, no qual a gente vai abordar os diferentes tipos de tração que existem no carro. Vocês estão vendo esse pontinho preto aqui do meu lado? A gente está tentando dar uma melhorada no áudio para vocês, e esse aqui é o Mickey, meu papagaio. Como vocês sabem, existem hoje vários tipos de tração, mas as mais comuns, as que a gente mais tem hoje em dia, no nosso dia a dia é tração dianteira, integral e tração traseira. A melhor! Nós vamos explicar as vantagens e desvantagens de cada um ao longo desse vídeo. Vamos lá pro vídeo? Bom galera, primeiramente vamos entender o que significa tração. O eixo de tração é o eixo que vai receber a potência do motor, ou seja, a potência vai ser recebida no motor, vai passar pelo câmbio, vai ter toda aquela relação de multiplicação ou divisão, velocidade, torque, e vai chegar nas rodas. Quais rodas? Vai depender do seu carro. Por exemplo, tração dianteira. Seria o caso em que a potência do motor vai para as duas rodas da frente do carro. Como a gente pode ver aqui, ó, existem dois tipos. Esse aqui é o primeiro, que a gente tem o motor na transversal. O carro está com os faróis aqui, ó, como você pode ver, como se a gente estivesse vendo ele de cima. Ele está apontado para cima aqui do quadro. E você tem o motor atravessado no carro, por isso na posição transversal. O câmbio fica aqui, ó, acoplado no motor, e do câmbio já sai o diferencial com os eixos para as duas rodas. O outro jeito que a gente tem, que era utilizado nos carros um pouco mais antigos, é com o motor na longitudinal. Mais ou menos o mesmo desenho, você vê aqui os dois faróizinhos, o carro está apontando para cima no quadro. Ele deixou de ser utilizado, o mais utilizado hoje é o transversal, justamente porque você pode ver aqui a diferença. Ó. A frente do carro aqui está bem mais próxima das rodas do que nesse modelo. Por quê? Como o motor ficava na longitudinal, você tinha que ter um espaço maior para o motor e do câmbio saíam os dois eixos para as duas rodas. Assim a frente do carro ficava mais comprida, você precisava de mais espaço para o motor caber. Por esse aqui ser um tipo mais compacto, um modelo mais compacto, ele está sendo mais utilizado hoje em dia, você consegue manter as coisas um pouco mais próximas. Bom, e quais são as principais vantagens da tração dianteira? Vantagem. Não dá nem pra fazer um drift, nem encarar na lama. O que tem de vantagem nisso? Então tá, né? Bom, continuando. As principais vantagens... Não tem vantagem! Ainda vai continuar falando? Tem gente que é meio extremista com esse negócio de tração. Bom, vamos lá agora. Continuando, as principais vantagens de tração dianteira são um modelo compacto, você consegue ter o motor na frente do carro. Eu ainda tô meio abalado com aquilo que aconteceu, mas vamos lá, né? As principais vantagens são, você tem o motor, o câmbio, tudo está na frente do carro. Então você não precisa de um pacote tão grande para abrigar todos os componentes mecânicos. O motor está aqui, o câmbio está aqui, vai tudo para as rodas. Outra vantagem, você tem o peso no eixo certo. O eixo de tração, não sei se vocês sabem, mas os pneus, eles trabalham com atrito. Os pneus, para o carro poder andar, eles têm que ter atrito com o solo. Quanto maior o peso, a carga em cima dos pneus, mais tração você tem. Então, na tração dianteira, como você está com o motor na frente do carro, o câmbio na frente do carro, todos os componentes mecânicos estão na frente do carro, você acaba tendo mais tração no eixo, ou seja, o carro traciona um pouco melhor. Em situações específicas, a gente está falando aqui, por exemplo, no carro estático, vocês vão ver que os outros tipos de tração têm suas vantagens também no momento, por exemplo, de tracionar o carro, de fazer o carro andar. A desvantagem do tração dianteira. Como você tem os dois trabalhos, tanto de esterçar, ou seja, de fazer o carro fazer curva, quanto de tracional, de imprimir potência para o carro no mesmo eixo, os pneus brigam mais por tração. Porque, por exemplo, se você tem os pneus tentando só tracionar, ele só tem um trabalho, o de empurrar o carro para frente, de ter atrito com o chão para empurrar o carro para frente. Se você tem ele só como eixo que esterça, você vai ter os pneus brigando só com a aderência lateral para poder tracionar o carro, para poder fazer o carro fazer curva. No caso do tração dianteira, os mesmos pneus no caso, estão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eles estão tentando tracionar, estão tentando frear e estão tentando virar o carro. Isso diminui um pouco a vantagem dinâmica de um carro tração dianteira, porque como você tem o mesmo eixo fazendo dois trabalhos, que é o trabalho tanto de tracionar o carro para aceleração e frenagem, quanto para fazer curva, os pneus perdem um pouco a sua eficiência. Essa é a principal desvantagem do carro tração dianteira. A outra desvantagem é o eixo traseiro está lá fazendo praticamente nada, ele só está lá para impedir que a traseira do carro fique arrastando no chão. As rodas traseiras não fazem absolutamente nada além disso, de compensar a carga, fazer o papel das quatro pernas da mesa para ela não cair.
A tração integral. Tração integral é quando o motor, a força do motor é transferida para todas as 4 rodas. Pode ser ao mesmo tempo ou em momentos que você seleciona a tração para ser transmitida para as 4 rodas. As vantagens da tração integral. Raguinho, lama, terra, todo mundo sabe, pô. Porra, bicho. Caralho. Vantagens da tração integral. Ela segura muito melhor, ela tem muito mais grip, ela tem muito mais tração. Tanto no seco, quanto na lama, quanto no molhado, na chuva, na neve. Ela sempre vai ter melhor tração, ela sempre vai segurar mais. Os pneus sempre vão ter, o carro sempre vai acelerar mais rápido. Desvantagens. É um sistema mais pesado. O carro fica mais gastador, consome mais combustível. Tanto que hoje tem sistemas que você ativa por demanda. Quando você começa a perder tração nas rodas dianteiras, ele empurra mais um pouco de potência para as traseiras e consegue minimizar os efeitos de gasto de combustível. Mas, mesmo assim, ainda existem 2 tipos de tração integral: 4-wheel drive ou 4x4 e all-wheel drive, AWD. Os carros 4x4 normalmente são carros mais orientados a literalmente off-road mesmo, aquela coisa mais pesada, enfiar o carro na lama e sair do mesmo jeito que você entrou de um lado sem ter problema nenhum. Carros com tração 4x4 são mais difíceis de guiar no dia a dia e não podem ser guiados, não podem atingir uma velocidade mais alta. Muitos carros não podem passar de 80 a 90 km por hora com a tração 4x4 ligada, porque senão você vai quebrar diferencial, você vai quebrar caixa de transmissão, vai quebrar muita coisa ali. Uma das maiores desvantagens da 4x4 é que normalmente elas bloqueiam as 4 rodas, ou seja, a mesma quantidade de potência que sai do motor está sendo distribuída em todas as 4 rodas. A roda de dentro, todas as rodas vão receber a mesma quantidade de potência. Quando você vai fazer uma curva, a roda de dentro ela percorre um caminho menor que a roda de fora. E a roda de fora precisa girar mais rápido do que a de dentro. Se está tudo bloqueado, a roda de dentro não vai conseguir ter essa rotação diferente da de fora e ela vai acabar sendo arrastada e gastando mais pneu, gastando mais potência. E às vezes, dependendo da velocidade que você fizer essa curva, você consegue quebrar as engrenagens de diferencial e de transmissão. A all-wheel drive ou AWD, ela tem os prós da tração 4x4 e ela está o tempo todo funcionando. A 4x4 você seleciona certos momentos para ela funcionar em mais baixa velocidade ou tem alguns sistemas um pouco mais modernos, não tanto quanto a tração AWD, que você seleciona se você quer ela reduzida ou com velocidade normal. Você consegue atingir até uns 70, 80 km por hora sem precisar desligar a tração. A all-wheel drive está o tempo todo funcionando. E ela ainda tem a vantagem de não bloquear 100% as rodas. Ela tem uma diferença de rotação na roda interna da curva para a roda externa, o que permite que essa tração seja utilizada a todo momento. Bom, pessoal, e por último agora a gente vai falar da tração traseira. Agora sim! Gente... bom, como o nome fala, tração traseira são as rodas de trás do carro que vão empurrar ele, que vão receber a potência do motor. A gente tem um eixo cardan, que a gente chama de cardan, esse eixo maior aqui que vai vir do câmbio, um diferencial para as rodas traseiras. Falando um pouquinho de números, a gente tem alguns dados aqui. Cerca de 54% dos carros vendidos hoje em dia no mundo são tração dianteira, justamente por causa daquelas vantagens que eu falei. Eles requerem menos engenharia, gastam menos material, tudo fica ali num pacote mais compacto. 34% dos carros vendidos hoje em dia são AWD ou 4WD, que também representam uma boa parcela das vendas no mundo todo. Como o Cabelinho falou, né, na hora que ele estava explicando, ele tem suas vantagens principalmente quando a gente tem uma demanda maior por tração. E somente 12% dos carros vendidos hoje em dia no mundo
são unicamente e exclusivamente tração traseira. A tração traseira antigamente ela era muito empregada por esportivos, por causa de algumas vantagens que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Até mesmo eles estão deixando de lado e estão migrando para a tração AWD, justamente por você ter maior tração no momento de arrancadas, em momentos de baixa aderência do piso. Isso está acontecendo porque hoje em dia os carros estão ficando muito potentes, muito fortes. Isso quer dizer que somente 2 pneus tracionando está sendo pouco para esse tipo de carro. Então todas as fabricantes estão migrando para a AWD para poder ter uma transmissão mais efetiva, uma eficiência maior da transmissão de potência do motor para o chão, para o carro poder andar. Bom, as principais vantagens que a gente tem na tração traseira, falando pelo lado da engenharia, deixando o entusiasmo de lado, porque pelo entusiasmo todo mundo iria para a tração traseira, né? É claro! Bom, falando do lado da engenharia, as principais vantagens. Naquilo que eu expliquei na tração dianteira, que os pneus estão brigando por tração, tanto para fazer o carro andar quanto para virar, na tração traseira a gente não tem isso. O serviço aqui é bem dividido. Os pneus dianteiros somente viram o carro e os traseiros somente tracionam. Então você tem uma boa divisão de trabalho para os pneus. Outra vantagem grande desse tipo de sistema é a distribuição de peso que ela dá para o carro. Como você tem o motor na frente, o diferencial com uma grande parte mecânica atrás, a distribuição de peso do carro fica mais equalizada. Você tem mais ou menos o mesmo peso na dianteira e na traseira. É uma vantagem que o AWD também pode conseguir dependendo do sistema. Isso dinamicamente para o carro, falando, é muito bom, porque como você tem uma melhor distribuição de peso e uma melhor distribuição de trabalho dos pneus, o carro possui uma dinâmica mais afiada. Isso não quer dizer que um carro tração dianteira, por exemplo, possa ter uma dinâmica afiada. A única diferença é que o tração dianteira, por exemplo, num circuito, falando de performance, para você fazer um tração dianteira virar, é um termo que a gente usa para um carro que anda bem, que vira tempo. Um carro virador, tração dianteira, ele exige muito mais do piloto na questão de trabalhar com a transferência de peso do carro. O carro tração dianteira, ele contorna a curva toda em relação a momentos. O piloto tem que jogar à frente do carro, a traseira escorregando, para ele poder fazer esse contorno. No tração traseira, isso pode ser feito simplesmente com o controle do acelerador. Como você tem a potência indo para as rodas traseiras, à medida que você entra numa curva, que você precisa que ele contorne mais, dando um pouco mais de acelerador, o carro tendo potência para isso, você já quebra a tração no eixo traseiro, você consegue fazer o carro contornar. Ou seja, numa tração dianteira você tem que fazer isso no volante, jogando o carro, lançando o carro. No tração traseira você consegue ter esse controle melhor, porque é ali no seu pé, com as reduções de marcha. O volante realmente serve mais para apontar e corrigir o carro. A grande desvantagem do tração traseira é a questão do peso. Porque você tem um motor aqui na frente, você precisa de um cardan e a parte da engenharia também. O chassi precisa ter um espaço para esse eixo cardan passar, você perde um pouco de espaço interno. A traseira do carro fica mais complexa, porque você precisa de um sistema de suspensão um pouco mais complexo, você tem transmissão de potência lá atrás. Então isso dificulta um pouco a engenharia do carro. As vendas dos trações traseiras e a produção deles vem diminuindo justamente por causa daquelas desvantagens que eu já falei. Os trações dianteira, para um carro de uso normal, uso civil, atende bem a demanda, e os tração nas 4 rodas, seja ele 4x4 ou AWD, estão atendendo bem, já estão tendo eficiência suficiente para substituir o tração traseira, infelizmente. Bom galera, esse foi mais um vídeo da nossa série de mecânica, espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando fazer um vídeo um pouco mais curto, um pouco mais contraído para vocês, para ficar até mais atrativo para vocês verem, para não ficar aquela coisa cansativa. Se vocês gostaram, deixa o feedback aí pra gente nos comentários, é sempre bom. Se tem alguma sugestão de tema, como sempre, só deixar aí pra gente. Ajuda na divulgação, porque quanto mais divulgação a gente tiver, mais visualização a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente consegue trazer pra vocês, beleza? Valeu, é isso aí por hoje.